Plano cartesiano, vídeo aula 1. Exercício 1, ida para a escola. Aqui nós temos um diagrama de 5 crianças e a distância de cada um à escola. Aqui nós temos a escala, então nós podemos ver que a Jane até a casa do Paul são 3 unidades. Essas unidades, pelo o gráfico embaixo, elas estão em quilômetros, né? Então, da casa da Jane até a casa do Paul são 3 km. A gente observar que também tem mais 2 aqui, mais 1 aqui. Então, do Paul até a Susan são mais 3. Da Susan até a escola são 3. Da escola até a casa do Graham são 3. E, finalmente, nós temos o Peter. Aqui tem 1. E, olhando aqui, dá para perceber que aqui tem 5. Então, o Peter está 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Então, o Peter está a 9 km de distância da escola. O Graham está a 3 km, a Susan está a 3 km, o Paul está a 6 km e a Jane está a 9 km. Aqui tem um enunciado, né? Jane, Graham, Susan, Paul e Peter vão todos os dias para a escola seguindo a mesma estrada. Peter vai para a escola no carro do seu pai, Jane de bicicleta e Susan a pé. As outras 2 crianças podem variar de meio de locomoção para ir à escola. O gráfico abaixo descreve a jornada de cada criança para ir à escola segunda-feira passada. Então aqui já tem o gráfico, né? No eixo vertical são as distâncias até a escola em quilômetros e no eixo horizontal o tempo gasto para ir à escola em minutos. Relacione cada ponto do gráfico com o nome da criança que este representa. Então aqui esses pontos aqui em cima, a gente olha no gráfico, esses pontos aqui, o que está me dizendo? Que esses pontos aqui, essas crianças estão a 9 km, aqui é quilômetros, então estão a 9 km de distância da escola. Tem 2 crianças que estão a 9 km, a Jane e o Peter. Só que esse gráfico está me dizendo que essa pessoa aqui chegou à escola em 15 minutos, e essa pessoa aqui chegou à escola em 30 minutos. Então essa pessoa que demorou mais tempo, ela foi no meio de transporte mais lento, essa aqui foi no meio de transporte mais rápido. Como o Peter vai à escola de carro, o primeiro aqui só pode ser o Peter. Então o primeiro é o Peter, que ele foi de carro. A Jane, como ela vai de bicicleta, esse ponto aqui representa a Jane. Esse ponto aqui tem uma distância 6 km. E a distância 6 km da escola só tem um, que é o Paul. Então o Paul está a 6 km. E finalmente temos 2 pontos aqui embaixo que indicam a distância de 3 km. Esse ponto aqui indica a distância de 3 km. E esse aqui indica a distância de 3 km. Só que o tempo diz que essa criança gastou 15 minutos, essa gastou meia hora. Então quem gastou meia hora foi de uma maneira mais lenta, usou um meio de transporte mais lento, usou um meio de locomoção mais lento, que levou 30 minutos para chegar. Temos a Susan e o Graham. Como a Susan vai a pé, ela foi a que foi a mais lenta. E o Graham foi o que levou menos tempo. Então a Susan foi a pé e esse aqui é o Graham. Então aqui a gente conseguiu relacionar. Relacione cada ponto do gráfico com o nome da criança que este representa. Está aqui, cada ponto representa uma criança. Como Paul e Graham foram para a escola nesta segunda-feira. Então vamos analisar o Graham. Ele está à mesma distância que a Susan. Os dois estão a 3 km, só que ele gastou a metade do tempo. Como Susan foi a pé, conclusão, ele gastou metade do tempo, ele não foi a pé. Comparando o Graham com Peter, o que a gente vê aqui? Os dois levaram 15 minutos para a escola. Mas o Graham andou somente 3 km nesses 15 minutos, e o Peter andou 9. Então o Peter foi muito mais rápido. Isso quer dizer que o Graham não foi de carro. Se ele não foi de carro e nem foi a pé, logo o Graham foi de bicicleta. Quanto ao Paul, o que a gente pode analisar aqui? O Paul ele percorreu 6 km e levou menos tempo que a Susan, que percorreu 3 km. Então o Paul levou menos tempo, levou um tempo entre 15 e 30, provavelmente 22 minutos e meio, e percorreu 6 km. Então ele não pode ter ido a pé. A Susan foi a pé, levou meia hora para percorrer 3 km. E o Paul ele percorreu 6 km em menos de meia hora. Então o Paul não foi a pé com certeza. Por outro lado, o Paul percorreu 6 km e gastou em torno de 20 minutos. E o Peter percorreu 9 e gastou apenas 15.
Então, em 15 minutos, o Peter percorreu 9 km e o Paul, para percorrer 6 km, gastou mais de 20. Então, o Paul não pode ter ido de carro. Conclusão, o Paul também foi de bicicleta. O item C, descreva como você chegou à resposta do item anterior. Foi o que eu acabei de falar. Eu descrevi os raciocínios. Outro ponto interessante que a gente pode pensar na grandeza física, que é a velocidade. O que é velocidade? Velocidade é a distância que você percorre em relação ao tempo, é a razão da distância em relação ao tempo. Então o Peter ele percorreu 9 km em 15 minutos. Em 30 minutos ele vai percorrer 18. Em 60 minutos ele vai percorrer 36. Então o Peter tem uma velocidade de 36 km por hora. A Jane ela percorreu 9 km em meia hora, em 30 minutos. Logo em uma hora ela vai percorrer 18. Então a Jane pedalou a uma velocidade de 18 km por hora. A Susan caminhou. Ela em meia hora caminhou 3 km. Isso quer dizer precisamente que em uma hora ela caminharia 6. Então a velocidade dela é de 6 km por hora. E o Graham e o Paul dá para a gente calcular. Dá para calcular essas distâncias também, essa velocidade, aliás, calcular essa velocidade fazendo essa razão. Velocidade nada mais é que a razão entre a distância percorrida e o tempo. Ou seja, a quantidade percorrida por unidade de tempo. A unidade que eu escolhi aqui é a hora e a quantidade que percorreu em quilômetros. Exercício 2. Observe o cartaz que está fixado na porta de um açougue com a promoção do patinho. Então, o cartaz está em forma de gráfico. Está dizendo que o preço está aqui na vertical e o peso está na horizontal. Ele está aqui em forma de gráfico. O que ele está me dizendo aqui? Ó? Que de 0 até 2 quilos eu pago R$ 4,50 por quilo. Essa bolinha aberta quer dizer o quê? Que o 2 não está nessa faixa de cima, o 2 está na faixa de baixo que está fechada. Então, eu vou pagando R$ 4,50 o quilo de 0 até 2 quilos. Quando eu chegar exatamente em 2 quilos, o preço já cai para R$ 4,00. Então, se eu comprar 2 quilos, eu não estou na faixa de cima que a bolinha está aberta, eu estou na faixa de baixo que a bolinha está pintada. E esse preço se mantém até aqui. Ó. Então, à medida que eu vou aumentando o meu peso, o meu peso vai de 2 até 5. Então, até chegar próximo ao 5, eu vou pagar R$ 4,00 o quilo. Essa bolinha diz que quando eu chegar no 5, eu já estou na faixa de baixo. O 5 já está aqui embaixo. Então, o 5 está nesse intervalo aqui embaixo. E a partir desse momento, eu pago R$ 3,00 o quilo. Então, uma quantidade acima de 5 quilos ou igual a 5 quilos, eu pago R$ 3,00 o quilo. É isso que esse cartaz, né, em forma de gráfico está dizendo. Então, é um cartaz que ele vai servir para um matemático e para um bom aluno que entende de matemática. Vamos ver aqui, item A. Só observando o cartaz, diga, se uma pessoa levar exatamente 1 kg de patinho, quanto irá pagar? Então, 1 kg de patinho está aqui, né? De 0 até 2, ela paga R$ 4,50. Então, se levar 1 kg, paga R$ 4,50. Se a pessoa levar 2 quilos, quanto pagará por quilo? E se comprar 5 quilos? Então, 2 quilos a gente já viu. Ó. O 2, ó, quando eu estou aqui na reta do 2, aqui é a bolinha aberta e aqui é a bolinha fechada. Quer dizer que o 2 está aqui embaixo nesse pedacinho. Então, se a pessoa levar 2 quilos, se ela levar 2 quilos, ela paga R$ 4,00. E 5 quilos? Então, eu já falei, ó, 5 quilos está aqui, ó, ele está nessa parte do gráfico aqui. Ó. Lá em cima é a bolinha aberta, então ele está aqui. Ó. Então, 5 quilos, ela paga, por 5 quilos, ela paga R$ 3,00. Se uma pessoa comprar 3 kg e 200 gramas de patinho, quanto pagará por quilo? 3 kg e 200 gramas está entre 2 e 5. Então, nessa faixa aqui, ó, qualquer quantidade que eu comprar entre 2 e 5, eu pago R$ 4,00 por quilo. É isso que está me dizendo. Então, eu vou pagar por quilo R$ 4,00. E se comprar 7 kg e 200 gramas, quanto pagará por quilo? Então, 7 kg e 200 gramas é uma quantidade maior que 5 kg. E o gráfico me diz que de 5 kg para frente eu pago R$ 3,00 o quilo. Que relação você observa entre a quantidade de quilos comprado e o preço por quilo? A relação é bem simples. À medida que a quantidade aumenta, o preço diminui. A partir de que peso comprado, o preço por quilo não varia mais? A partir de 5 quilos. O gráfico está mostrando que a partir de 5 quilos, o preço vai ser R$ 3,00 o quilo e não há mais variação. Descreva qual o valor do quilograma de acordo com a faixa de peso. Então, a gente viu que de 0 até 2 kg, o preço é R$ 4,50. Então, se o peso pertence ao intervalo de 0 até 2, é aberto no 2,
Porque quando o peso for exatamente 2, eu já estou na faixa de baixo. Então, de 0 até 2, não incluindo 2, é R$ 4,50 por quilo. Se o peso pertence ao intervalo de 2 até 5, incluindo 2 e excluindo 5, o preço será R$ 4,00. Se o peso for maior ou igual a 5, o valor do quilo é R$ 3,00. Então, basicamente, é isso que o gráfico me diz.